A paz do Senhor, crianças! Tudo bem? Finalmente chegou o domingo para mais uma escola bíblica dominical. E é muito bom estarmos juntinhos para aprender da palavra do Senhor. Crianças, olha que presente lindo que eu tenho em minhas mãos. O que você acha que tem aqui? É o nosso melhor presente para Deus. Mas, se você pudesse dar um presente para Deus, qual presente você daria? Um carro? Uma moto? Uma casa? Me diz aí. Então vem comigo que este é o assunto da lição. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos para estar falando com Deus. Feche os seus olhinhos onde você está, liga o seu pensamento com Deus e vamos falar com Ele. Grandioso Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor Deus, para mais uma escola bíblica, Pai. Abençoa, Senhor, essa criança, Pai, esse pai, essa mãe, a cada um que está do outro lado, Pai, e nos ajuda, nos ensina, Pai, a aprender mais da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estamos na lição de número 6. E o tema é obediência, o presente que Deus quer. Memória em ação de hoje é melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Deixa eu deixar aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada da professora Rosalba. Vocês lembram quem foi o primeiro rei de Israel? Isso mesmo, foi o rei Saul. E vocês lembram quem ungiu Saul? O profeta Samuel. E ele foi o rei escolhido segundo o coração do povo e não de Deus. No começo, ele até foi um bom rei, mas vamos descobrir o que ele fez que desagradou a Deus. No tempo em que Saul ainda era rei de Israel, ele e o seu exército guerrearam contra os amalequitas, que eram inimigos de Israel e haviam causado muito mal ao povo de Deus. Olha só. Que eles guerreando. Deixa eu tirar isso aqui para ficar melhor. Aqui está. Deus mandou Samuel dar ao rei Saul a seguinte ordem: destrua totalmente os amalequitas e tudo o que eles possuem, até os animais é para ser destruído. O Senhor não queria que os israelitas ficassem com nada que fosse daquele inimigo, porque tudo que era deles fazia lembrar a sua maldade e a sua rebeldia ao Senhor. Deus ajudou a Saul e o seu exército a ganhar a guerra contra os amalequitas. Mas vocês acreditam, crianças, que em vez de destruir tudo conforme Deus ordenou, o rei Saul deixou viver as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros? Destruiu apenas os animais fracos e doentes. Os fortes e bonitos, ele preservou. Olha só. Aqui está. Beleza? À noite, enquanto Samuel orava por Saul, olha só, Samuel aqui, orando por Saul, disse-lhe Deus: estou arrependido de haver permitido que Saul fosse o rei de Israel. Ele desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou muito triste e de manhã bem cedo foi procurar Saul. Ao ver Samuel, o rei Saul o cumprimentou. Olha só o que ele disse: que o Senhor abençoe Samuel, eu obedeci às ordens de Deus. Samuel disse: é mesmo? Então, o que estou ouvindo? Mugido de touros e ruído de ovelhas. Olha aqui, Samuel estava ouvindo o ruído. Por que estou ouvindo ruído de touros, ruído de ovelhas? É bem que Saul gaguejou todo para dar resposta para Samuel. Os meus soldados, sabe, Samuel, eles pegaram os melhores bois, as melhores ovelhas dos amalequitas para oferecerem sacrifício ao Senhor. Mas nós destruímos completamente o restante. O que é que Deus havia ordenado a Saul, crianças?
Isso mesmo, que destruísse todas as coisas, as ruins e as boas. Mas Saul não fez do jeito que Deus ordenou, fez do seu próprio jeito. Mas Deus revelou a Samuel o que Saul tinha feito. Samuel disse a Saul: vou contar-lhe o que Deus me disse sobre você. Essa noite, Deus disse que você não era conhecido, mas ele permitiu que você fosse o rei de Israel. Ele ordenou que você destruísse totalmente os malvados amalequitas e todas as coisas que eles possuíam, mas você lhe desobedeceu. Você quis ficar com as coisas dos amalequitas, que são dos inimigos, e assim não fez a vontade de Deus. Aí daí ele diz assim: eu fiz a vontade de Deus sim, né? Eu lutei contra os amalequitas. Olha aqui o visual. Ele aqui todo pomposo ali, todo assim, numa pose assim, dizendo: eu fiz sim, eu lutei. Deixa eu arrumar aqui. Eu lutei contra os amalequitas, como Deus mandou, porém os meus soldados quiseram guardar os melhores bois, as melhores ovelhas, para oferecer a Deus em sacrifício. Que coisa feia, né, crianças? Além de desobedecer à vontade de Deus, o rei Saul jogou a culpa sobre os soldados, dizendo que eles é que haviam guardado o gado. O que você acha que Deus prefere? Perguntou Samuel a Saul. Obediência ou oferta de sacrifício? E vocês, crianças, o que acha que Deus prefere? É claro que ele prefere a nossa obediência. O nosso versículo de hoje afirma: é melhor obedecer a Deus que oferecer-lhe sacrifício às melhores ovelhas. Está na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 15 e no versículo 22. Então, vocês já sabem qual é o nosso melhor presente para Deus, não é? Vamos abrir aqui para ver qual é o nosso melhor presente para Deus? O nosso melhor presente para Deus é obediência. Esse é o nosso melhor presente para Deus. Deus, ele fica contente quando trazemos as nossas ofertas, quando gastamos nosso tempo trabalhando para Ele, quando usamos a nossa voz para cantar em seu louvor. Mas o que mais agrada a Deus é a nossa obediência, a sua vontade. Se não obedecemos a Deus naquilo que Ele quer, as outras coisas que lhe damos, o que nós fazemos perde totalmente o valor para ele. Foi isso o que aconteceu com o rei Saul. Ele desobedeceu ao Senhor, não fazendo as coisas do jeito que Deus queria. Por isso, ouça o que Samuel disse a Saul. Saul, você rejeitou as ordens de Deus e lhe desobedeceu. Por isso também, Deus, ele rejeitou você como rei. Você não mais será o rei de Israel. E algum tempo depois, vocês já sabem, né, o que aconteceu. O rei Saul, ele morreu em combate e no lugar dele, Davi tornou-se rei em seu lugar. Crianças, Deus escolheu cada um de nós para a sua obra e temos a agradecer a Ele por isso, fazendo a sua vontade e não querendo fazer a nossa. E lembre-se, o nosso maior presente a Deus não é o nosso louvor ou uma oferta em dinheiro ali na igreja. O maior presente é a obediência. E aí, você já sabe o que Deus quer. Vamos obedecer a Ele? Não ouvi. Vamos obedecer a Ele? Amém! E assim chegamos ao final de mais uma EBD. Espero que vocês tenham entendido toda a aula de hoje e vamos orar agradecendo a Deus por mais uma aula. Feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido e santo, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma aula, Senhor. E que nós, ó Pai, venhamos fazer a sua vontade, Senhor. Que nós venhamos te obedecer, Senhor Deus, para que tudo vá bem, Senhor Deus, na nossa vida, Pai. Fica conosco, Pai, nos abençoa e nos ensina a fazer a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E assim eu encerro. E quero aproveitar e desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais que estão assistindo e a todos os pastores que são como pais para nós, em especial ao meu pastor Antônio Corpa. Mas quero deixar um desafio para vocês, crianças. O desafio dessa semana é compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possível. E uma criança que não conhece a nossa EBD. E aí, topa o desafio? Então compartilha daí e eu compartilho daqui.
Deus abençoe e até a próxima aula.